Olá, boa noite. Estamos começando mais um podcast, um Tarcicast, um podcast onde eu convido alunos, ex-alunos, mentorados para conversar e compartilhar situações e a sua história com a terapia intensiva. Então, a minha convidada de hoje é a doutora Isabela, que é médica, ela tem residência de clínica médica e vocês vão ver como é que foi a trajetória dela, Isabela Borella. A trajetória dela dentro da terapia intensiva, a coisa mais linda que foi, e eu espero que a história dela ajude vocês aí do outro lado a se inspirarem, a ir atrás, a não desistir, a saber estabelecer uma relação junto com as suas, né, com as suas coordenações. Vocês vão ver o que foi que aconteceu. Vocês vão ver o que foi que aconteceu. Agora eu quero agradecer a presença da Isabela Borella da Silva, minha aluna de mentoria na Mentoria UTI para Médicos. Muito obrigada, Isa, por estar aqui. Obrigada, Tarsila. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo sobre isso. Sobre tudo, né? Sempre um prazer te ouvir falar e uma grande aula. Espero que a nossa conversa consiga ajudar outras pessoas também que estão nesse caminho. Hoje a aula quem vai dar é você. Isa, olha, é Isa, tá, gente? Pois é, a gente é íntima, é isso aí. Ela é Isa para mim. Eu vou começar conversando contigo. A gente bateu um papo e, né, os alunos, a gente sempre conversa ali individualmente, mas agora um papo para trazer aqui esse assunto para o podcast. Tu comentaste que o teu sonho de infância era a medicina. Conta para a gente lá do comecinho, como é que foi isso, como foi que tu decidiu se dedicar a essa profissão? Manda ver. Desde que eu me conheço por gente, assim, eu lembro de eu querer ser médica, né? Não tenho nenhum médico na família, então, pais, tios, familiares próximos ali, ninguém da área, nem da área da saúde até o momento, né? Agora sim, agora eu tenho dentista, tenho fisioterapeuta, mas na época da infância não tinha. E a minha paixão era ir no pediatra. Eu adorava ir consultar no pediatra, eu achava o máximo que ele tinha uma caixa de brinquedos na sala, no consultório. E meu sonho era, então, quando eu era pequena, era ser pediatra para poder ter uma caixa de brinquedos para os meus pacientes brincarem, né? Eu sempre queria a Barbie pediatra para poder ter no meu consultório quando eu fosse pediatra. Depois o sonho da pediatria não seguiu comigo, mas o da medicina, sim. Sorte nossa. Só que Sorte nossa, sorte nossa. Cara, que legal. E durante a faculdade, e aqui, preste atenção, você que está começando agora, né, dentro da terapia intensiva. Dentro da faculdade, a UTI era um setor que te dava ansiedade, né? Entrava e ficava ansiosa, entrava e saía. O que passava na tua cabeça naquela época? E o que tu fizeste naquela época para lidar com essa insegurança? no meu estágio da UTI foi no meu segundo ano de internato, né? Eu tinha muito medo dos meus preceptores, dos meus professores, né? Eu sempre tive muito receio de errar. Ele me fazer uma pergunta e eu não saber responder, eu não lembrar, e eu era aquela pessoa assim que, por mais que eu soubesse a resposta, eu não levantava a mão e falava por medo de soltar algum balão e falar alguma coisa errada e que a pessoa me xingasse de volta, né? Eu nunca passei por isso, nunca fui xingada, humilhada ali em público, mas eu tinha muito esse receio. Eu lembro que quando eu passei no estágio da clínica, no primeiro ano de internato, uma vez esse mesmo preceptor me perguntou a creatinina do meu paciente. E eu fui olhar no meu caderninho, e ele me disse assim: você tem um paciente e você não lembra a creatinina dele? Eu tenho 10 pacientes, eu vejo mais de 10 pacientes por dia e eu lembro a função renal de todos eles. Aquilo me marcou muito, assim, e eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou ir para UTI com ele? Vou ver um paciente e eu não vou saber responder as perguntas, às vezes coisas que ele mesmo me ensinou, né, no outro ano. Então, isso me gerava bastante ansiedade. E a questão do ambiente também, eu tinha muito medo de encostar em alguma coisa e fazer alguma coisa errada, de levar alguma bactéria para dentro da UTI, ou de levar uma bactéria da UTI para dentro de casa. Então, no início, nossa, eu saía da UTI, chegava em casa de noite, dormia, eu acordava com os monitores na cabeça, com aquele pipipi, o barulho do ventilador apitando, me gerava muita ansiedade. Então, a gente passou 2 meses do estágio, né? O primeiro mês, eu dormia muito mal, de nervosa que eu ia para UTI na manhã seguinte, né? Aí, com o
terapia, conversando com alguns colegas, tudo isso foi aliviando um pouquinho. No segundo mês, eu passei ainda na UTI e daí tinha um residente de clínica médica, também na UTI, que no primeiro mês não tinha. Então, eu era a sombra do residente. Onde ele ia, eu estava atrás. Ele pegava o ultrassom, eu estava atrás dele com o ultrassom. Eu ia fazer qualquer procedimento, eu brincava, né, que ele era bem alto e eu baixinha. Eu era não, filhotinha atrás dele, assim, para tentar aprender, para me sentir um pouco mais segura, né. E daí, com ele, eu tinha mais liberdade, assim, de fazer pergunta, de tirar minhas dúvidas, de responder sem tanto medo, né. E acho que isso fez eu conseguir pegar nele ali, eu tinha bastante confiança nele, e como ele via que eu me dedicava, que eu estava sempre atrás dele, sempre estudando, tentando, sempre respingava alguma coisa, assim, um tubo, às vezes ele deixava entrar junto com ele para o central, para pegar uma PA invasiva, e assim foi indo, sabe? Com o tempo, eu passei com ele na clínica, na emergência, na UTI, então a gente fez uma boa amizade e eu consegui me sentir mais tranquila, diminuir a minha ansiedade, meu medo. Entendi. E é incrível o como quando você tem uma outra pessoa que parece estar um pouco mais acessível a você, isso facilita, né? É um catalisador até ali do teu aprendizado dentro da UTI. E eu me lembro que a gente conversando também, tu contaste sobre uma história bem interessante desse preceptor, né, que acabou se tornando chefe, colega de plantão e que te ensinou ali sobre crescimento e amadurecimento na medicina. Conta pra gente como é que foi isso. Sim, ele foi. Eu brinco, né, que na época da faculdade eu era a pessoa que eu tinha medo, assim. E daí, quando eu resolvi fazer prova de clínica para Lajeado, para onde eu me formei, né, eu sabia que ele seria meu chefe da residência, né, meu preceptor. E daí até alguns colegas diziam assim, mas como que tu vai fazer para lá se você tinha medo dele na faculdade, né? Só rapidinho, esse que tu tem medo era aquele da creatinina. O da creatinina, é o mesmo. Eu lembro, eu convidei ele para minha formatura, eu comecei a vencer meus medos ali, né? Porque eu me inspirava muito nele. Eu sempre tive muito respeito e admiração por ele, pelo médico que ele é, né? Então, convidei ele, meus outros professores da UTI também para a formatura, eles foram todos, foi um momento muito legal, assim. E depois, quando eu comecei a residência, comecei em março de 2020 e veio a pandemia. Então, foi um período meio conturbado ali da residência. Mas a residência de clínica, viu, gente? A residência de clínica. Isso. Então, a gente se uniu muito, né? Residentes e preceptores, assim, a gente criou uma família ali. Basicamente, a gente tinha a gente mesmo ali dentro, né? Então, a gente foi criando maior proximidade. Mas eu sempre com muito medo e respeito por ele, né? Pela trajetória dele, me inspirava muito. Inclusive, eu digo que hoje eu vejo que muitas coisas que eu fiz, muitos passos que eu dei dentro da medicina, seguiram um pouco os passos que ele deu também. E sempre foi uma grande inspiração para mim. E daí, mais tarde, quando eu comecei a fazer plantão na UTI, que ele virou meu colega de plantão, né? Eu pensava, meu Deus, como assim? Eu acabei agora a residência, vou fazer plantão com ele. Então, ele era, né? Lá em cima, outro nível, né? De pessoa, de profissional. Fica inacessível, né? A pessoa, a gente fica... E eu não sei se tu sentia isso, uma coisa que eu sentia muito, que você que está aí assistindo deve sentir também, é que às vezes você confunde o quão legal ou o quão admirável a pessoa é com a especialidade que ela tem. Então, às vezes a gente confunde essa questão da identidade. Eu vejo isso muito na medicina. Quando eu era acadêmica, antes de residência, antes de pensar o que eu ia ser quando eu crescesse, né, depois de formado, eu passei na semiologia com uma médica e ela era infecto, e eu durante muito tempo quis infecto, até o dia que eu disse, cara, eu não quero infecto, eu quero ser a doutora Conceição Pedroso. Eu não quero ser infectologista, eu quero ser ela, que eu acho ela sensacional. Não sei se tu tinha isso, eu não sei se eu quero isso, eu quero ser que nem ele, que ele é sensacional desse jeito. A minha relação com desde sempre, assim, eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu queria algo clínico, né, que a área cirúrgica não era para mim. Mas do quarto semestre da faculdade até pouco tempo atrás, eu sempre quis gastro. Né? Eu tinha um professor de gastro que foi meu mentor, assim, durante a faculdade. Fiz a residência de clínica, fiz estágio extra em gastro, tudo, trabalhos da faculdade, congressos e tudo. E era uma coisa que eu pensava assim,
vou fazer a gastro, eu gosto disso, tenho a minha clínica, talvez possa fazer plantão ainda na emergência, na UTI, até quando eu decidi vir embora, voltar para Santa Catarina, que eu pensei, não, eu vou repensar minha vida. Já fiz a prova para gastro, uma vez fiquei muito perto, não passei, depois fiz de novo, não passei. Eu pensei assim, talvez isso não é para mim. E daí a UTI sempre presente na minha vida, né? Anos e anos e anos ali de plantão. Atrás da orelha ali. O bichinho atrás da orelha. E daí eu disse, não, vou deixar a gastro de lado, chega, não quero mais, não é isso. Vou dar um tempo para minha cabeça. Daí vim para Santa Catarina, entrei já na UTI também, e daí eu pensei, não, é UTI. Eu gosto, é onde eu me sinto bem. Vou. Foi essa hora da virada, né? Quando tu disse assim, não, é UTI que eu quero, é a UTI que eu quero estar. Foi aí que foi o teu. Eu acho que foi ali que virou a chave, assim. Antes já, né, eu passei a me sentir muito bem dentro da UTI ao longo dos anos, né, fazendo plantão, me sentindo em casa ali dentro, né. Mas, assim, a virada tipo, da questão de desistir de fazer a sub de gastro e, então, me preparar, estudar, trabalhar para fazer a prova de título, né, do UTI, que é uma coisa que a gente vai conversar também sobre isso. Acho que foi bem nessa mudança ali, quando eu resolvi mudar de cidade, mudar meus ares, assim, me parou, assim, eu consegui, acho que, desvincular algumas pessoas, algumas imagens da minha cabeça, da profissional que eu estava me moldando a ser, né, e tentar trilhar meu caminho pelas minhas próprias pernas, assim, pela própria vontade. Perfeito. E me diz aqui, tu fizeste alguns outros cursos? O que é que tu fizeste para te preparar para esse momento? Tu pensaste em fazer alguma coisa a mais? O que te levou para esse? Como tu te preparaste para a chegada desse momento? Tu diz o momento de quando for fazer a prova de Não, título, eu digo agora, quando tu decidiste trabalhar na TI, né? Isso, aham. Eu vou trabalhar. Tu já tinha feito algum curso ou foi pela tua experiência mesmo ali da residência, né? Isso. A residência de clínica, nossa, foi muito forte, assim, no cenário de UTI, né? Enfermaria e emergência. A gente passou muito tempo dentro da UTI, da emergência, e a nossa emergência, lá onde eu trabalhava, era uma porta fechada. Então, a gente tinha pacientes de enfermaria, né? E pacientes críticos. Então, leitos de sala crítica ali, que ficavam muitos pacientes de UTI também, que a gente cuidava. Inicialmente, comecei fazendo plantão na emergência, e quando eu fui para os estágios da UTI, eu comecei a adorar. Assim, e daí peguei a época do UTI Covid, e daí ver aquelas ventilações terríveis, né? Aquela ventilação pesadíssima, e ver alguns pacientes melhorando. Até um dia teve uma das preceptoras minha do UTI que disse assim: a única pessoa que mexeu na ventilação desse paciente foi você. Ela me disse assim: está vendo como você já entendeu o mecanismo, né? Como funciona, porque quem está mexendo na ventilação é você. Você que está ajustando, que está vendo a gaso, que está fazendo, calculando ali complacência, resistência, está ajustando os parâmetros. Daí eu falei assim, meu Deus, o tico e teco estão funcionando, eu estou conseguindo. E olha que tu era uma pessoa que achou que não estava pronta para trabalhar na UTI. Sim, né? sempre achei que recebeu o convite para trabalhar, achava que não estava pronta, acreditava que tinha muita gente melhor. Uhum. Conta aqui como é que foi isso. Isso. Quando eu acabei a clínica, né, em final de fevereiro de 2022, um dos meus preceptores da clínica, então, que era o coordenador da UTI, me chamou para fazer um plantão na UTI, me chamou para começar a trabalhar, né? Eu disse, não, tá ficando louco. Não tenho condições. Ele me disse assim, tem condições sim? Eu falei, não, de jeito nenhum. Ele me disse assim, Isabela, eu fui teu preceptor, eu sou coordenador da UTI e eu tô dizendo que você tem condições. Tô te chamando para fazer. Eu pensei, meu Deus, né? O que ele tá fazendo? No início, eu aceitei, assim, eu pegava plantão só com quem eu confiava, assim, de olhos fechados, né? Eu sabia que se eu me apertasse, se eu tivesse qualquer dúvida, eu ia conseguir correr e pedir ajuda, né? Eu sempre tinha medo de pegar uma via aérea muito difícil, não conseguir entubar, meu Deus, como é que eu não vou, né? Para quem que eu vou pedir socorro? Então, eu sempre tentava fazer com alguém mais experiente, que me conhecesse já, né? Que todo mundo me conhecia, como eu fiz faculdade e residência no mesmo local, então eu conhecia todo mundo já, né? E daí eu aceitei fazer. Eu comecei fazendo plantão noturno, daí era mais aquela coisa, admissão, intercorrência, um pouco mais tranquilo. E daí comecei a fazer finais de semana,
até que precisou gente na rotina de manhã, né? Eram 3 médicos, 3 plantonistas ali. E eu comecei a fazer alguns horários de rotina e eu comecei a amar aquilo que eu estava fazendo, assim. Eu me dava bem com os colegas, com os outros médicos, né, plantonistas, com a equipe. Eu sempre fui uma pessoa muito falante, como dá para perceber, né? Falo bastante. Então, eu comecei a me dar muito bem com a equipe, me senti confiante com eles também, porque uma coisa até que a Tarsila ela sempre fala, que eu sempre falo para os alunos, sozinha a gente não faz nada, né? Dentro de uma UTI, o médico é só uma pecinha ali dentro, é fundamental a físio, a enfermagem, a técnica de enfermagem, tudo, né? Psicologia. Então, sem uma boa equipe, a gente não trabalha, a gente não sai do lugar. E eu comecei a ter uma boa relação com todo mundo, assim, e passavam os residentes da clínica com a gente, eu sempre me dei bem com o aluno, com o residente, e depois começou a residência do UTI lá. Eu até cheguei a cogitar fazer residência, mas aí na época eu ainda estava com a gastro na cabeça, né? E acabei seguindo, então muitas coisas eu pegava junto com os residentes da intensiva também. Tem a Carol, que é minha amigona do coração, assim, que fez residência lá também de intensiva. E ela me ajudou muito, me ensinou muito. Eu ensinei muito para ela, acho que teve uma boa troca, assim, ao longo A Carol é um docinho de coco, né? Foi minha aluna também, foi minha aluna de mentoria. Meu Deus, acho que foi por ela que tu me conheceste, né? Sim, aham. Foi por ali que eu te conheci. Ai, que demais. Eu fico. Essa tua fala me traz uma coisa que acontece muito, né? E eu penso um podcast que é algo que a gente traz outras pessoas para que a gente amplifique essa história e ajude outras pessoas também, né? Então, quem está aqui escutando e está vendo a história da Isa e está acompanhando, vai perceber que a gente não estimula que a pessoa trabalhe sozinha na UTI para aprender sozinho sem ter nenhuma retaguarda. A AMIB, ela te deixa fazer a prova de título, ela te possibilita, né, te dá essa possibilidade de fazer a prova de título. Então, você pode ir sozinho, só que faz parte, né, da sua responsabilidade como médico ter alguém ali de retaguarda te ajudando, te orientando. Então, isso que a Isa fez é muito louvável. E é algo que eu oriento para os meus alunos e que eu oriento você que está assistindo esse podcast a fazer também. Eu quero começar a trabalhar na UTI, eu ou fiz uma outra residência ou não fiz a residência ainda, quero me dedicar para depois fazer a prova de título. Cara, começou a trabalhar, recebeu um convite, alguém te disse que é bom, você não se sente seguro. Se você não se sente seguro, chances existem de que 100% você não está seguro mesmo, né? Porque senão seria um pouco diferente, né? Cola em alguém, vai dar plantão com essa pessoa. Essa atitude é uma das que mais vão fazer com que você melhore os seus resultados. Vai fazer um acesso, não estou boa de acesso, não estou boa de tudo, não me sinto segura com as condutas, não me sinto segura com isso. Cara, cola teus plantões com alguém que dá conta. E deixa essa pessoa saber disso. Olha, estou pegando aqui porque eu estou contigo. Uhum. E eu vou colar em ti. Né? E faz disso uma ferramenta de aprendizado. Né? Claro, vai ser igual à residência? Não. Mas isso vai te possibilitar estar ali dentro, estar acompanhado de alguém e depois fazer a prova de título, o que é louvável, honrado e justo que seja feito. Né? Então, mais uma vez, parabéns pela tua garra de estudar e de estar ali, de colar na galera, e é isso que eu quero que você aí do outro lado veja e pegue essa história para você, de que não é porque você não fez a residência, não é porque você não fez isso, não fez aquilo, que você não está habilitado a estudar e ir atrás das outras coisas. Sabe que, inclusive, esse meu preceptor, que quando era meu professor me gerava medo, né? Ele também fez esse caminho. Ele fez a faculdade, a residência de clínica, começou a trabalhar como clínico, tá plantando UTI. Por um tempo ele também quis gastro, desistiu da gastro. Ai, gente, que quer em gastro? E fez a prova de título do UTI. Inclusive, ele estudou para a prova de título enquanto eu era residente da clínica. Né? Então, eu vi ele devorando os livros da UTI, assim. E tá ali, ó, todos os livros. Então, eu pensava assim, meu Deus, ele é um gênio. Sempre achei ele super inteligente, um cara extraordinário, um médico extraordinário, assim. E ele fez esse caminho, né? Ele fez a residência de clínica, ele trabalhou na UTI, ele fez a prova de título,
E em momento algum ele deixou de ser melhor que os outros, sabe? E muito pelo contrário, eu sempre achei ele incrível, né? E até uma coisa que me conforta quando eu já falei pra Thales, né? Que eu sempre ficava naquela assim, mas vou fazer título, devia ter feito residência, mas não quero sair, né? Essa noia que a gente cria na cabeça, assim. E ter a história dele, ter visto os passos ali que ele tomou, né? Que ele levou também, fazendo a prova de título, estudando, sendo agora intensivista. Isso me motiva, assim, a continuar no caminho e saber que a gente pode, sim, ser bons médicos, bons intensivistas, né? Seguir nesse Pode, caminho. pode sim, pode sim. E a gente está aqui para isso, para mostrar que isso é possível, para mostrar que se colocando em ambientes de aprendizado e tendo a retaguarda de pessoas que vão estar junto com você, é possível sim. É possível, é justo e é legal, é muito legal. Inclusive, né, tu costuma dizer aí, a UTI, eu estou aqui, isso daqui é a medicina inteira, né? Reúne toda a medicina aqui. O que tem dentro da terapia intensiva, fora gastro? O que tem dentro da terapia intensiva que faz com que tu te sinta, né, agora sem brincadeira aqui, né, realizada, sente que tu está potencializando a tua visão como médica? O que tem dentro da terapia intensiva que te chama a atenção para isso? Eu acho que é justamente isso, que é a medicina inteira ali, né? Como eu sempre falo. Sempre tem a minha frase que é: a clínica é soberana. E a intensiva, para mim, é uma clínica mais intensa, né? Digamos assim. Onde a gente vai ter paciente clínico ali, um paciente séptico, um choque séptico, um paciente grave, descompensado clinicamente. Vai ter o paciente pós-operatório, pós-operatório complicado. Vai ter aquele paciente, às vezes, um infarto, um AVC, que é um paciente relativamente mais estável, né? Então, aquele paciente um pouco mais tranquilo dentro da UTI, que muitas vezes tem pacientes muito mais graves, né? Então, a gente pega de tudo um pouco, né? Vai ter o politrauma, o paciente neurocrítico que vai ficar entubado, customizado, um tempão. Então, a gente pega casos mais agudos e casos mais crônicos ali dentro, né? E o que me realiza muito, assim, é pegar aquele paciente que chegou ruim, que está em insuficiência ventilatória, entuba, passa acesso, pega pressão invasiva, começa as medidas, e dali 48, 72 horas o paciente começa a melhorar. Nos dias você vê o paciente sendo estubado. Eu acho que isso não tem preço, assim, sabe? Não tem. É muito bom você ver que você tomou a conduta na hora certa, e a tua conduta ali, a intubação, as medicações deram resultado, né? E que o paciente recuperou e está saindo bem da UTI. Né? Isso é muito gratificante, fico muito feliz com isso. Tem Tem uma dia amiga que minha que brinca, ela me diz, ela vai a Isabela fazer mais um plantão e dizer que adora entubar. tem dia que tu pode dizer assim, olha, cara, o salário de hoje tá pago. Tá pago. Isso aqui pagou o meu dia de hoje, né? Sim, Então, é legal, verdade. legal. Teve um paciente recentemente que ficou, deu quase 90 dias de UTI, assim, de internação, politrauma, e ver a pessoa saindo do hospital ainda com sonda, mas já sem tráqueo, em questão de uma semana em casa com reabilitação, começar a comer, se virar sozinho, agora tá começando a caminhar. Isso, meu Deus, assim, não tem dinheiro que pague ver essa recuperação, né? É, né? É sensacional, é sensacional. E assim, ao mesmo tempo que é muito legal, que é muito recompensador, também exige um equilíbrio emocional, né? 90 dias, muita pressão, decisões difíceis. Tem dia que as coisas não saem do jeito que a gente gostaria, tem dia que é mais puxado, que não é mais puxado. Como é que tu faz para lidar com a pressão? Eu acho que a base ali para tolerar tudo isso, né, é terapia. Fazer terapia, eu acho que isso ajuda muito. Atividade física, eu sou uma defensora da atividade física, eu acho que a gente consegue esvaziar a cabeça, às vezes quando sai daquele plantão, tá com a cabeça a mil, com muita coisa, é uma forma de dar uma extravasada, né? E o principal eu acho que é estudar e você ter certeza que você fez o teu melhor, né? Que o que estava ao teu alcance para trazer uma qualidade para aquele paciente você fez. E muitas vezes dar qualidade de vida para o paciente também não é invadir, né, 100% do paciente. Dentro da UTI também, muitas vezes, a gente precisa optar, escolher ali pelo cuidado paliativo. Eu acho que isso também é uma coisa que me deixa assim, com o coração quentinho, quando
tem aquele paciente, às vezes, né, mais idoso, mais crônico, que acaba evoluindo ali para um cuidado paliativo, que a família entende, depois eles te agradecem por ter tirado o sofrimento da pessoa, ter deixado ela partir com dignidade. Infelizmente, muitos dias a gente vai sair perdendo, né? Não vai ter um bom desfecho no fim do plantão ali com alguns pacientes, né? Alguns casos. Mas eu acho que a consciência tranquila, assim, de que você fez o que estava ao seu alcance, o que a pessoa precisava, é o que nos deixa em paz, né? Maravilhoso. Eu concordo demais, demais, demais. E o frio na barriga, antes dos plantões? Né? Depois desse tempo todo trabalhando e se dedicando, e né, como é que está essa relação com essa sensação de será que eu vou dar conta? Né? Como é que isso te influencia na tua forma de trabalhar? Isso ainda tem aquele friozinho na barriga, assim. E eu tenho uma imagem, assim, de uma coisa que eu penso que aquela pessoa que tem muita confiança, certeza e que não tem medo, que nunca fica ansioso com algum caso, é a pessoa que não sabe os problemas que podem acontecer, né? Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais noção a gente tem das coisas que podem vir a acontecer, então mais não ansiedade, mas mais atenção a gente acaba tomando, né? E às vezes, tem aquele paciente, um politrauma para chegar. Tá o frio na barriga maior. Como que vai chegar para mim? Vai estar estável? Vai estar instável? Uma, duas drogas vasoativas? Como que vai ser? Pós-operatório de cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia também que gera um manejo um pouco mais rápido ali. A gente brinca, né? Às vezes liga na hora, desliga na hora, liga no IPS, desliga no IPS, e assim vai. Então, eu acho que são pacientes, perfis de pacientes que geram um pouco mais de ansiedade, assim, sempre pacientes mais graves, né? Mas acho que o principal, assim, que nem eu falei antes, é estudar, né? Tentar dar o teu melhor e ter certeza, assim, que ninguém sabe tudo. O dia que a gente achar que tá sabendo tudo, eu acho que se for uma das cordas, assim, as coisas não... A gente não tá tendo atenção suficiente para as coisas, né? Se tá achando que tá sabendo, se tu tá achando que tá sabendo de tudo daquele assunto, ixi, deu problema, deu ruim, Alguma coisa errada tem. Alguma coisa tá errada. Isa, tu vais fazer a prova de título, né? Tu escolheste o caminho de não quero fazer outra residência de novo, eu quero titular, eu quero continuar nesse caminho estudando, me dedicando, agora já tendo, óbvio, né, muito mais autonomia para estar sozinha nos teus plantões, com mais segurança, depois dessa jornada aí de grudar em alguém que sabe daqui a pouco e já trilhando teus passos sozinha e já agora ensinando outras pessoas também. Como é que está sendo, né, essa jornada para ti, essa decisão de fazer a prova de título e que conselho você daria para quem está querendo seguir esse mesmo caminho? Acho que, assim, o que me acalmou muito foi realmente conversar contigo e ver que estava tudo bem, que podia ser um caminho, que, né, como eu falei, podia ter sucesso nesse caminho, porque eu sempre fui uma grande defensora, assim, da residência médica. Eu acho que na minha residência de clínica eu cresci muito como profissional e como pessoa também. Eu tinha internamente um certo preconceito, assim, como é que eu vou fazer sem ter feito a residência, né? Mas como eu te falei na nossa conversa, né, quando eu comecei a mentoria ali, ao mesmo tempo, eu tô feliz aqui, eu não pretendo sair daqui, né? Enfrentar uma nova residência, começar uma nova residência agora. E conversar contigo me deu muita paz, assim, de não, posso seguir esse caminho, vai dar tudo certo, é assim mesmo. Então, o meu conselho é, quem tá também nessa dúvida, a dúvida não é só tua, tá? Muita gente cria essas paranoias, assim, na cabeça. Então, conversa com alguém mais experiente, troca uma ideia com alguém que seguiu esse caminho também, com alguém que fez a residência. Muitas vezes, a pessoa que fez a residência conhece outro que seguiu, né, pela parte da titulação. Então, eu acho que isso consegue acalmar, abrir os horizontes também. E uma coisa que você me falou, eu lembro que era assim, qual é a tua perspectiva de futuro, né? Eu sou aquela pessoa que eu quero ficar morando no interior, construir minha família, perto da minha família, não tenho a pretensão de, sei lá, escrever livros e palestrar em congressos internacionais e tudo mais. Então,
eu acho que muito o que você espera da tua vida, qual é a tua perspectiva também, tanto na vida pessoal quanto profissional, influencia nessa decisão, né? Tem pessoas que não, que querem, meu Deus, quero ir para Harvard, trabalhar, né, ser o top das galáxias lá, e tá tudo bem, vai seguir outros caminhos, né? Acho que é o principal isso, assim, respeitar a tua vontade, o teu coração, os teus sonhos, os teus projetos, e lembrar que, além da pessoa, né, do médico, da tua profissão, você tem uma vida pessoal por trás. E a nossa profissão não nos resume, né? Sensacional, sensacional. Inclusive, eu vou pegar esse trecho que tu falaste isso e eu vou transformar isso num Reels para colocar ali, tirar esse trecho desse podcast para reverberar, sabe? Uhum. Obrigada por ter me deixado fazer parte da tua jornada dentro da mentoria UTI para médicos. A minha jornada foi de alguém que começou como tu começaste. Eu queria titular, eu não ia fazer residência. Depois eu parei tudo, pedi demissão, fiz residência. Foi um vendaval na minha vida essa época, todo mundo dizendo que não precisava. Eu vim do futuro para dizer que não precisava. Não precisa. Se eu quisesse apenas tá, né, dentro do contexto de assistência, trabalhando apenas Trabalhando. assistência, né? Se eu não que tivesse outros anseios, que a mentoria vem aí, vem outras coisas nesse sentido, se eu não quisesse esse outro lado, cara, ainda assim, eu entregaria uma boa assistência, ainda assim. Então, eu vim de lá para dizer, para quem está querendo ir, cara, como é que vai ficar a tua vida? Como é que tu vai te organizar? Tá certo? Tu é contra a residência? Jamais. Jamais, jamais. Eu sou pró-residência. Vamos, bro. Padrão ouro é a residência. Mas eu vim de lá para dizer que você pode ser excelente se você se dedicar onde você está agora e se você der o seu melhor. E isso é chancelado pela MIB. Você pode, ao final disso tudo, fazer uma prova de título. Do tanto que essa carreira, essa vida existe. E que bom que tu viste isso. E que bom que tu não, né, não se desesperou. Não se desesperou. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Então, existia muitas outras coisas por trás e ainda tem outras coisas por trás da minha escolha de ir para a residência, que não só puramente a assistência. Cara, que bom. E olha, isso daqui vai ficar gravado. Isso aqui vai... Vocês vão escutar o nome de Isabela Borella um bocado, viu? Ela tá falando que ela quer o interior e ela já... Tá gravado. Isso aqui tá no YouTube, amor. Isso aqui tá para sempre. Deixe que eu tenho minhas provas. Deixe. Isa, eu queria, né, encerrar também, não quero tomar muito teu tempo, eu sei que daqui a pouco tu tem reunião, tem um monte de coisa, tem um monte de coisa aí acontecendo. Eu queria que a gente pudesse encerrar aqui e conversar com aquela, né, se tu pudesse... isso é uma coisa que eu até falo assim, cara, Tarsila, se tu contasse Tarsila do passado, o que é que tu faria? Nada. Eu ia deixar essa Tarsila viver a vida dela, mas isso sou eu. Isso sou eu que eu falaria para mim. O que você falaria? Eu gosto de escutar, o que as outras pessoas falariam. Se tu encontrasse aquela Isabela da época da faculdade, aquela Isabela que estava insegura, aquela Isabela que estava com medo, que mensagem tu deixaria para ela? E se tu pensar como eu, cara, deixa ela lá, que mensagem tu daria para quem está começando, para todo mundo que está pensando em começar a trabalhar na UTI, que não acredita totalmente no seu potencial, que está inseguro, que às vezes não tem uma rede de apoio para né, alguém na família que seja médico, alguém que consiga dar esse conselho. Né? O que tu falaria para aquela Isabela ali hoje? Da parte da faculdade estuda, não cria ali um roteiro fixo na tua cabeça do teu objetivo de vida profissional, justamente para não focar só numa área, né? Porque eu acho que na faculdade a gente tem que estar muito aberto a tudo, para aprender tudo, até porque depois, para a prova de residência, a gente vai ter que ter um pouco dessa noção, né?
Então, e aproveita a vida, que nem tu falou, eu fui uma pessoa que eu aproveitei muito a faculdade, eu sempre estudei muito, mas eu aproveitei muito também, eu ia nos intermédios, fazia festa, nunca tive problemas com isso também, não, sabia a hora de estudar, a hora de aproveitar a vida, né? E acho que para Isabela, ansiosa, insegura, era calma, continua estudando, vai dar tudo certo, né? Foca, né, em pessoas que você possa se espelhar, que você possa ajudar, que vão te estender a mão ali para trilhar o teu caminho, às vezes para dar aquele empurrão que a gente precisa, né? Muitas vezes eu tenho uma amiga muito próxima minha que a gente tem ideias, projetos, e antes de tomar decisão, a gente manda, pensei em fazer isso, isso e isso. Não, vai lá, faz, dá conta, vale a pena, vai dar certo, vai dar resultado. Tá, era só isso que eu precisava. Muitas vezes a pessoa não vai te dizer nada diferente do que você já pensou. Mas você ter alguém do teu lado que você diga assim, continua, é isso aí mesmo, vai dar certo. Acho que isso é fundamental. E o estudar, né? Acho que estudar, a gente nunca pode parar de estudar. Falo para os meus alunos da faculdade, o que a gente estuda na faculdade não é nem perto de tudo que a gente vai estudar depois da faculdade, né? Porque a gente precisa estar sempre atualizado. E acho que isso é fundamental, assim. Então, para os alunos, estude, vão com a mente aberta para tudo, né? Seja parte cirúrgica, seja gineco, seja pediatria, vão abertos a aprender isso, a receber isso, né? Porque nenhum conhecimento vai ser jogado fora, o que vocês aprenderam é só de vocês. E para os ansiosos da residência, dos recém-formados, dos que estão começando, calma que vai dar tudo certo, continua firme, se junta a pessoas do bem, a bons profissionais para ter como exemplo e para ter como apoio. Sensacional, Isa. Prazer ter você na mentoria. Que bom que a gente está começando, né, essa turma 3 agora. Ainda temos aí mais uma jornada pela frente que vai se prolongar, aí tenho certeza. Você é uma pessoa que está aqui para trazer o teu depoimento, porque eu realmente, genuinamente, admiro a tua história, a tua coragem, a forma como tu comunica na internet, né, passando, né, tu és uma mentora também, né? Mentora é a pessoa que olha para trás e diz, cara, tu não sabe isso daqui, deixa eu te ensinar isso aqui. Tu não sabe isso, deixa eu te ensinar isso. Então, gente, sigam a Isabela. Ela gosta de conversar, ela é esse doce de pessoa aqui mesmo. E muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi um prazer conversar contigo, de verdade. Agradeço novamente pelo convite, pela oportunidade, por ter me dado a mão, né, no momento ali que eu estava em dúvida, em conflitos internos. Muito bom saber que eu posso contar contigo também, né, na vida pessoal, na vida profissional. E para quem está na dúvida, assim, quer seguir, gosta de UTI, está na residência, está no internato, aqui, uma professora incrível. Recomendo para todo mundo as imersões dela. A imersão que eu fiz foi o que me deixou totalmente apaixonada, né? Não, vamos entrar para a mentoria, que é esse caminho mesmo que eu quero. Que demais. Beijo no coração. Muito obrigada. Beijo, Isa. Muito obrigada, gente. Beijo. Se inscreve aqui no canal. Eu tenho péssima blogueira. Se inscrevam no canal, curtam ativa o sininho. Esse vídeo. Até a próxima, gente. Beijo. Tchau, tchau. Até.